Alexandra, como nasceu a Pajarita? Foi uma evolução natural do seu percurso ou houve um momento-chave em que percebeu que era isto que queria criar? A Pajarita nasceu de um contacto. Eu trabalhava, para começar, trabalhava num ateliê, na altura dava aulas, e apareceu uma menina lá, a dizer que ia casar, estava muito frustrada com o estacionário, se lhe podia ajudar. Como eu trabalhava com papéis e técnicas, pronto, ela achou que seria uma opção rápida para resolver a situação. A verdade é que foi a minha primeira experiência e gostei tanto de poder ajudá-la e nunca mais me esqueço do sorriso que ela esboçou, que achei que dedicar o meu conhecimento em prol de outras pessoas seria importante. Ou seja, seria algo que seria gratificante na minha vida. E após o contrato terminar nessa empresa, eu sabia perfeitamente que o caminho era outro, era pintar para os outros, desenhar para os outros e deixar de fazer tanto aquilo que eu fazia, que era só desenhar para mim e pintar para mim e, e deixar as coisas das galerias passarem para a vida real e chegar a um momento tão bonito como o meu Mesma, casamento. que é, recorda-se do primeiro convite de casamento que desenhou. O que é que sentiu nesse processo inicial? Eh, é um bocadinho difícil de descrever, mas é quase como uma explosão. Porque é algo que materializava o desejo de alguém, foi vivido com mais intensidade. Ao contrário daquilo que eu fazia, que, para nível pessoal, que é mais para expor, mais como folhas de diário. Naquele caso, não. Naquele caso, era condensar a alegria, era viver a alegria do outro através dos produtos que eu fazia para essas pessoas. E daí acho que é uma sensação inesquecível, como ainda hoje é inesquecível sempre que um casal olha para um convite ou para a papelaria em si, ou seja, todo o estacionário completo, e fica com aquele sorriso aberto, é algo que é magnífico. O nome Pajarita tem uma história. Sim, tem uma história. A Parrarita é a porque é portuguesa e é Parrarita porque é uma palavra espanhola em homenagem à Espanha. A Espanha acolheu-me após sair da faculdade e cuidou de mim extremamente bem para me dar a possibilidade de ter uma vida como artista plástica e como me adotou, digamos assim, durante 5 anos. Quando voltei para Portugal tinha como homenageá-la de alguma forma e também uma palavra que tem muito aquilo que eu queria trazer para o mercado. Que, como é uma palavra muito versátil, pode ser um origami, pode ser uma cidade, aliás, é uma cidade, pode ser uma flor, pode ser, é o que nós chamamos de termelho no norte, não é? Que é a gravata borboleta. Era muito versátil. Eu queria que a Pargarita fosse isso, fosse versátil. Não fosse aquilo que eu gosto de fazer, fosse a essência que eu pudesse tirar de cada casal. Logo, os resultados iam ser sempre diferentes. Quando é que percebeu que a Pajarita seria um projeto de autor e não só uma loja de convites? Porque eu nunca fiz nada de forma repetitiva. Ou seja, nunca nem a nível pessoal, nem a nível profissional, eu gosto de repetição. E então era muito óbvio para mim que isso de repetir, de ter em catálogo e só fazer a produção, só estar preocupado com os cortes e com a impressão, não era o caminho, não era o meu caminho. Isso seria quase uma escravatura para mim, seria algo que me deixaria extremamente infeliz. E quando decidi que ia abrir um negócio, tinha que ser para contribuir para a minha felicidade. E a Parrarita contribui para a minha felicidade por isso mesmo. E qual foi a maior dificuldade em transformar essa paixão artística num negócio? Ah, em primeiro lugar, as pessoas acreditarem, não é? Primeiro, o mercado tinha que acreditar que era possível fazer, desde convites pintados à mão, como fazer sempre diferentes, que nem sempre é fácil o mercado e os parceiros acreditarem. E segundo, chegar ao mercado português. Eu comecei com o mercado internacional. O meu cliente foi um casal que vivia em França, franceses, não é? E chegar ao público português acho que foi o passo mais complicado. Tudo bem que eu nasci, quando eu digo nasci, na Pargarita, não é? O pseudónimo, nasceu na ANGE, teve toda uma ajuda a nível de meios e ajuda para se expor
e para evoluir, mas o mercado português acho que entrar no mercado português foi a parte mais difícil. Se eu tivesse de escolher um projeto que até hoje mais emocionou, seja pelo desafio, pela ligação ao casal ou pelo resultado, qual seria? Ora bem, isso é uma resposta muito difícil. Primeiro porque há projetos que têm contrato que não podem ser expostos, que são exclusivos. Aliás, todos os projetos são exclusivos, mas há projetos que nós não posso expor. E por isso é um bocadinho complicado, porque há muitos e há muitos que eu não posso mencionar. Mas há muitos. Eu gosto muito quando são pintados à mão e quando o casal dá muita liberdade. Liberdade para eu os poder ver, porque quando eles compartem, ou partilham, melhor dizendo, não compartilham, não partilham, quem eles realmente são, eu consigo extrair a essência deles. E isso é logo um primeiro passo para ser algo extraordinário e para eu gostar e criar uma relação emocional com ele. Qual é o papel, técnica ou acabamento que considera a sua assinatura? Eu, para ser honesta, eu não consigo identificar o meu trabalho à primeira, ou seja, não consigo perceber o que as pessoas veem que identifiquem. Muita gente diz que identifica, mas acho que a minha assinatura é essencialmente os papéis manuais, técnicas manuais, como a aguarela ou a xilogravura, e o acabamento rabarba, ou seja, quando se corta o papel manualmente, mas que se respeita o papel. Não é um corte grosseiro. Tem que ser um corte onde seja o algodão a separar-se para criar. Exato. Alexandra, quando diz onde tudo é desenhado de raiz, o que significa na prática para quem a procura? Essa frase acho que resume exatamente o que eu faço. Um cliente pode vir ao meu espaço, ou podemos ter uma reunião online, e pode ver exemplos. Mas esse exemplo nunca será, nenhum deles será seu. Ou seja, quando um casal vem, é realmente tudo desenhado para eles. Desde o desenho será feito exclusivamente para eles e só para eles. E é tudo feito, ou seja, os envelopes são feitos manualmente, um a um, os convites são cortados um a um, são pintados um a um, mesmo que sejam impressos, todo o processo associado, corte, é tudo feito um a um. Logo não há produção esterilizada, por isso é que é desenhado para ele, ou seja, desde os cortes à imagem. Tudo de raiz. Exato. Agora vamos aqui falar um bocadinho de tendências 2025, 2026, que para si valem a pena e aquelas que prefere deixar passar. Eu não sou muito amiga das tendências, porque as tendências é exatamente isso, passam. E um casal, não se seguir quem é, nunca vai passar. Dá igual se gostam de vermelho, o vermelho não está na moda esse ano. Ou dá igual se gostam de preto, preto e branco, e se usa as cores garridas. Dá igual. Porque a tendência, o que devia ser tendência é seguir quem nós somos. Também é uma tendência mais difícil de assumir, mas eu acho que é mais gratificante. Por isso, as tendências não são assim tão interessantes. Sabemos que tem um blog. Fale-nos um pouco. O que é que explora no mesmo? O blog nasceu com uma necessidade de mostrar às pessoas que não estão dentro da área soluções, mostrar como é que se faz o trabalho, tirar dúvidas, porque nem sempre a informação que nós encontramos é verídica. E há muitas dúvidas associadas que muitas vezes são expostas nas reuniões, outras não, que é importante, quando vendemos um produto, é importante que a pessoa saiba o que está a comprar. E esse é um motivo que vai as fazer escolher, ou devia ser o único motivo que as faça escolher. E então eu prefiro explorar esses temas, o que é um papel de algodão, o que é uma aguarela, que tanto se confunde neste momento no mercado. O que é cada definição? É claro que ponho inspirações também, às vezes convido outros fornecedores com que eu já trabalhei e gostei da experiência também para participar, mas essencialmente é abrir uma porta honesta para as pessoas esclarecerem e tirarem dúvidas. E se tiverem algumas dúvidas, também terei todo o gosto em escrever sobre elas. Aceitou o nosso convite para criar o estacionário para o nosso editorial, a partir apenas de um moodboard, com total liberdade. Como foi essa experiência para si
e como escolheu tão bem cada elemento. Antes de mais, muito obrigada por me terem escolhido, gostei imenso de fazer, porque primeiro era um moodboard muito claro, onde projetava muito bem o tipo de pessoa a quem era destinado, ou seja, o tipo de noivo. Ao receber um moodboard tão claro, era fácil para mim fazer as escolhas. Se era um casal que gostava de natureza, só lhes podia oferecer um papel o mais natural possível e o menos poluente possível. Ou seja, podia escolher papel de algodão que não tem químicos nem sequer tem corantes para tornar mais claro ou outra cor. Depois, tendo rodeado por natureza, tinha que procurar elementos que os representasse. Não há nada mais maravilhoso na natureza que representar uma árvore, porque é dela que vem o papel, é dela que vem a cor, o oxigênio, ou seja, é toda uma dádiva. E então acho que para um amante de natureza, uma árvore seria uma boa representação. Também tinha o elemento água, porque é o elemento de união e também de purificação, ou seja, a partir do momento que casam, teria essa relação, não é, pura, um amor puro, não é? E daí essa referência. Por isso foi muito fácil trabalhar, e então com liberdade total, melhor ainda, porque acho que é o sonho de qualquer artista trabalhar de forma livre. Se pensar no futuro da Pajarita, o que imagina? Crescer como equipa, continuar artesanal e exclusiva ou expandir para novos produtos? Não, eu penso a Pajarita exatamente no mesmo caminho, ou seja, como um trabalho de autor, eh, cada vez mais a fazer estacionários só pintados à mão, que o mercado agora está mais disponível, e não quero crescer como equipa, porque crescer como equipa é deixar de fazer aquilo que eu gosto, que é de pintar, estar em contacto direto com o casal e com o material. Poder fazer. Isso não estou disposta a abdicar, por isso, essencialmente, é continuar. Claro que crescer a nível de seleção, por exemplo, de papéis, e talvez mais tarde poder unir mais os fornecedores que tenham a mesma filosofia do que eu, mas continuar na mesma linha, sem nenhum. Que sonho ainda tem guardado para a Pajarita que possa partilhar connosco, claro. Gostava muito de, exatamente, ser um ponto de encontro de profissionais, ou seja, não no sentido de ser um agregador, não, mas poder elevar até arranjar maneira, foi um bocadinho por isso que apareceram as entrevistas, para mostrar realmente quem trabalha de forma honesta, de forma transparente e de forma responsável no mercado. Que às vezes isso as redes sociais misturam e confundem um bocadinho o cliente. E eu quero que o cliente tenha uma boa experiência comigo, mas também quero que todo o dia seja uma excelente experiência, porque só assim é que a minha boa experiência se prolonga pela vida deles juntos. Então é importante que isso também seja agregado aqui. Por fim, depois de todas estas respostas maravilhosas, o que a move neste mundo dos casamentos? Essencialmente o amor, porque para mim eu pinto porque amo pintar. Eu faço gravura, não oscilo a gravura porque adoro, não é? Porque me faz levantar todos os dias de manhã. E poder fazer isso para pessoas que estão felizes, poder estar de forma simbólica, como é óbvio, mas estar naquele dia, que é o dia deles, é uma experiência espetacular. Por isso, move-me essencialmente o amor. Alexandra, muito obrigada por esta Eu que entrevista agradeço, muitíssimo maravilhosa obrigada. e por nos ter recebido tão bem. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada.